De volta com o Esporte Espetacular, há 38 anos o Flamengo conquistava com esse timaço aqui, ó, de Zico, Júnior, Leandro, Adílio, o maior título da sua história, o Mundial de Clubes, com uma vitória de 3-0 sobre o Liverpool. É a final com que todo rubro-negro está sonhando agora no Catar. Pois é, e nós fomos até Liverpool para conversar com ex-jogadores e torcedores ingleses justamente sobre aquela decisão. E falamos também com craques desse Flamengo memorável. Tudo para tentar explicar aquele baile de dezembro de 81. Quem nunca anda sozinho não deveria sentir saudade. E mesmo que essa palavra não exista na língua inglesa, Liverpool vive desse sentimento. Centenas de milhares de turistas passam por ali a cada ano, trazidos pela paixão por um clube, hoje dominante. No passado, praticamente imbatível. Foi assim por 20, 25 anos. Liverpool era um lugar incrível para se viver. Era o centro do universo para o futebol. E não apenas o futebol, mas para a música, com os Beatles. A saudade da trilha sonora de uma era despeja visitantes pelos becos da cidade. O destino deles é um dos clubes mais conhecidos do mundo, clube de rock. O Cavern deu projeção aos Beatles ainda no início de carreira. Recebeu lendas da música nesse palco. E ali em volta do bar, algumas do futebol. Entre camisas de ídolos do Liverpool, do Everton, uma da seleção brasileira, autografada por Pelé e por um cara apresentado a Liverpool em 1981. Se bem que o Zico sempre foi mais do samba. Ele, o time e a torcida do Flamengo. A questão do samba e da música, ele sempre existiu dentro do nosso grupo. Com o João Nogueira, que ia no ônibus com a gente, com o Jorge Ben, que ia no ônibus com a gente. Quer dizer, isso sempre aconteceu. Ainda mais comigo, que eu sempre gostei de música, sempre adorei samba, adoro samba. O Maestro Júnior dá o tom de uma história que já dura 38 anos. De um título mundial. De brasileiros contra britânicos. Do samba contra o rock. Em meados dos anos 70, os Beatles já não estavam juntos. Paul, George, Ringo e John seguiam carreira solo pelo mundo. Mas um time deu um jeito de manter Liverpool entre os assuntos mais falados da década. Uma equipe formada por jogadores que não eram exatamente daqui. Os dois craques de uma geração que ganhou 4 títulos europeus eram escoceses. Com a camisa 7, Kenny Douglas. Com a 11, Graeme Souness. Graeme Souness foi o melhor jogador com quem eu joguei na vida. Esse cara podia jogar em qualquer posição. Era brilhante no passe e na estratégia de jogo. O capitão da equipe que dominou a Europa por uma década vestia a camisa 4. Essa aí, com o nome nas costas, algo raro na época, é lembrança daquele jogo contra o Flamengo em Tóquio. O Phil Thompson também guarda a medalha de segundo lugar de uma partida cheia de lendas. Fato é que o Liverpool não levou o jogo tão a sério. Sim, eles beberam bastante naquela viagem ao Japão, mas nada que um time de grandes amigos não fizesse com muita frequência. Nós saíamos muito e as festas de Natal se tornaram lendárias. Usávamos fantasias bem incrementadas e aquilo virava uma baita diversão. Os nossos hábitos alcoólicos se tornaram famosos na Liga de Futebol Inglesa. Em dezembro de 81, o time de amigos enfrentou um time de brasileiros, para eles, desconhecidos, com exceção de um jogador. Zico, número 1. Todos nós lembramos de Zico. O Júnior, o Leandro, que estava indo para cima de você naquele jogo, não conheciam? Era ele o que vivia passando por mim? Sim, sim. Eu conhecia jogadores, porque a gente já estava na seleção, como o caso do Douglas, do Souness. É por cima da cabeça do Phil Thompson que passa o lançamento do Zico pro gol do Nunes. Olha aqui, olha o gol, O gramado seco fez o Grobbelaar bater roupa na falta do Zico. No rebote, o Adílio fez 2-0. O Zico era especialista em faltas. A bola veio pelo canto, eu defendi. E na terceira vez entrou no gol. Defendi de novo. Eu tomei um chute nas partes baixas ali, sabia? E aos 41 minutos, ainda no primeiro tempo,
o Nunes disparou para sacramentar o 3-0 mais importante da história do Flamengo. Quando eles acordaram, o jogo já estava acabado, né? Além da qualidade dos brasileiros, entrou em campo o fator raiva. A gente estava dentro do vestiário aquecendo e eles passaram na porta, olharam e começaram a rir. E o Júnior viu. O Júnior falou, eles estão passando, estão rindo da gente. Na verdade, isso foi uma tática do Júnior para motivar o time. Deixou João Batista Nunes de Oliveira danado e perigoso. E quando eles passaram que olharam, mas um olhar muito mais de espanto do que de menosprezo ou qualquer outro tipo de coisa. Só que a gente usou um pouco isso, né? Ó, tá vendo? Os caras estão rindo da gente. Vamos ver quem é que vai rir no final. Hoje, no mundo inteiro, antes de começar o jogo, todo mundo se reúne ali e tal. Nós fizemos isso antes do jogo. Quando nós fizemos isso, os jogadores do Liverpool ficaram meio... Que história, o que é isso e tal? E aí levaram, não, que eles menosprezaram. Menosprezaram nenhuma, não teve nada disso. Alguém me disse uma vez que o Nunes sempre fala que estávamos rindo por causa do tamanho dos jogadores do Flamengo, porque eram pequenos em relação a gente. Não entendo isso, porque nós nem éramos um time alto. Nós não o subestimamos. Nós sabíamos detalhes. Metade da seleção brasileira estava no Flamengo. O pouco caso do time inglês tinha mais a ver com a competição do que com o Flamengo. Em 1977 e 78, o Liverpool foi campeão europeu e abriu mão de jogar a Copa Intercontinental. Em 81, eles viajaram, mas ainda sem entender a importância daquilo. Eu me lembro bem que acabamos tratando como uma partida amistosa. No dia anterior, fomos jogar golfe. Aí o nosso técnico chega e diz, escutem, eu não quero que ninguém se machuque. Essa é uma Copa de menos importância, só não se machuquem. Porque eu preciso de vocês sábado, quando a gente voltar para casa. O Bob Paisley é provavelmente o treinador mais importante da história do Liverpool. Ele conquistou 20 títulos no comando do time. Naturalmente, os jogadores seguiam cegamente todas as ordens dele. Mas até um mestre do futebol pode cometer erros de avaliação. E na volta de toque, com 3-0 na mala, Mr. Paisley precisou pedir desculpas. A preparação para o jogo foi simplesmente errada. E quando voltamos, o Bob Paisley assumiu a responsabilidade, porque ele não tinha levado a sério. 38 anos depois, o olhar de cada um desses senhores carrega uma ponta de arrependimento por tudo aquilo. Na sua autobiografia, Bruce Grobbelaar fala com tristeza daquela semana, também marcada pela morte do pai. Notícia escondida pelo treinador do Liverpool. Quando ele veio para mim, depois do jogo, e disse que meu pai tinha morrido 2 dias antes, eu perguntei por que ele não tinha me contado antes. Porque talvez eu tivesse jogado essa partida por ele. Sim, muitos arrependimentos. E demorou alguns anos para a gente perceber. O Mundial de Clubes era algo muito novo para os times ingleses. O fato de que fomos horríveis no jogo provavelmente foi nossa própria culpa. Assim, aquele time de festeiros assumidos do Liverpool perdeu a chance de fazer uma farra e tanto. O Flamengo que o diga. Me traz a lembrança exatamente da gente saindo do Estádio Olímpico de Tóquio, o meu amigo Pelinho no cavaquinho, Anselmo tocando um tantã sem vergonha, eu tocando pandeiro e a rapaziada toda fazendo carnaval daquilo ali. Samba da Portela, de refrão inesquecível. Dança que tá na roda, vai brincar, e bateria com a potência de centenas de bandas de rock. O samba ganhou do rock. Coisa fantástica. Eu acho que não há nada no mundo que pague isso. Acabou em samba. E muita coisa também mudou no futebol, né? Aquele Flamengo de 81 era referência no mundo, enfim.